Olá, o Brasil Leitor História de hoje vai falar sobre comunicação. Você já parou para pensar o quanto ela é importante na sua vida, seja no trabalho, em família ou com os amigos? Ter uma boa comunicação é fundamental. Como diria o nosso saudoso Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Realmente, atenção. E não tem como falar em comunicação sem pensar em informação, serviço, conhecimento. É por isso que a Justiça Eleitoral investe em campanhas publicitárias, informes, TV, rádio e principalmente em comunicação virtual. Tudo para deixar o eleitor bem informado, seja em época de campanha ou não. Hoje, na revista eletrônica da Justiça Eleitoral, você vai ver como essa comunicação é pensada e desenvolvida pelo TSE. Comunicação e tecnologia. Definitivamente, essas duas não sobrevivem mais uma sem a outra. Mas para transitar com eficiência no mundo digital que vivemos hoje, foram muitas as mudanças trazidas pelo tempo e pela sociedade. Informação na palma da mão? Isso era quase impossível há alguns anos. E olha que eu nem estou falando de muito tempo assim, não. E dá para acreditar que esse pequeno aparelho aqui revolucionou a forma de se fazer TV? O TSE conseguiu reunir tudo o que precisava para fazer um programa de televisão usando o aplicativo WhatsApp. O WhatsApp hoje ele nos permite, por exemplo, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral e 27 tribunais regionais eleitorais. Alguns têm estrutura para gravação de vídeo e outros não. O que nós fizemos? Nós assumimos as gravações por dispositivos móveis. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um Povo Fala lá no Mato Grosso, que é enviado para a gente pelo WhatsApp. Então, assim, o WhatsApp hoje, a gente faz televisão pelo WhatsApp, sabe? Nós fizemos a cobertura das eleições municipais por meio do WhatsApp. Quer dizer, nós gravamos entrevistas nos 4 cantos do país, recebemos, os TREs mandavam para a gente por meio da plataforma, nós baixávamos essas imagens, essas entrevistas e editávamos aqui e imediatamente ela já estava no ar. O fato de assumir essa produção por dispositivo móvel, o que nós fizemos? Nós conseguimos ter 27 emissoras na Justiça Eleitoral. A gente conseguiu integrar a Justiça Eleitoral. E é pelo website que a Justiça Eleitoral garante a comunicação diária com os eleitores. Todas as informações, desde onde tirar o título de eleitor, local de votação, mudança de endereço, dados de gastos de candidatos, dúvidas, sugestões, tudo está disponível na rede. A comunicação no TSE sempre foi uma coisa muito forte, porque o TSE precisa falar diretamente com o eleitor e com um público muito amplo, diferente de outros órgãos do judiciário que falam muito mais com um público mais segmentado e preparado. A gente precisa falar com o eleitor de todas as idades, de todos os níveis sociais, econômicos, culturais, e isso sempre exigiu um trabalho de comunicação muito mais elaborado e muito mais forte. Então, o que a gente fez? A gente ampliou a nossa presença nas redes sociais, tanto em produção de conteúdo como em abertura para ouvir a população. A partir do momento que a gente abriu para ouvir o que as pessoas tinham a falar, a gente começou a gerar demandas para as outras áreas de comunicação. Então é uma comunicação muito mais integrada e com um foco muito maior em atender a necessidade real e interagir com o cidadão. E para interagir melhor com essa variedade de públicos, foi preciso entender primeiro as mídias sociais, que cada grupo se identificava. Além das diferenças que as próprias redes têm, para os mais jovens, o Facebook é coisa de velho. Aí eles vão usar Snapchat, Instagram, Twitter. No Facebook, o nosso público é o eleitor. Aí tem desde o eleitor mais jovem até o eleitor mais velho e de todo o Brasil e de todos os tipos de perfis. Então, é uma linguagem muito mais informal, muito mais direta. A gente usa muito mais de brincadeira, de meme. Nosso Facebook é basicamente montado com ilustração e a gente busca datas para puxar uma coisa muito de uma conversa muito informal
e de tirar toda aquela formalidade, aquela imagem de a justiça é muito difícil. Não, a gente está ali para falar a sua língua e tentar traduzir para você o juridiquês e o que estiver difícil. No Twitter, a gente já tem um outro perfil. No Twitter, a gente tem uma demanda muito mais de profissionais de imprensa e da área jurídica. O perfil daquele público é um público mais técnico, que quer uma informação mais detalhada, mais profunda, que você não precisa traduzir tanto as palavras, porque se ele não conhece, ele está acostumado a pesquisar para descobrir o que significa. Então a gente tem uma linguagem um pouco mais, a gente pode falar de coisas mais elaboradas e mais complexas ali. E no YouTube a gente, na verdade, trabalha com todos os públicos. A gente tenta dividir o nosso canal no YouTube em playlists, em áreas e ter um pouco de tudo, porque afinal de contas vídeo é a linguagem que atinge todo mundo. A gente começou a perceber que outras formas de comunicação também eram boas de se fazer. Aí com a chegada das redes sociais, a gente começou a fazer essa comunicação mais direta com o cidadão e essa comunicação mais interativa, né? De falar e não só falar, ouvir o que o cidadão tem a nos dizer também, né? Porque a comunicação tem muito isso. Às vezes a gente está fazendo um programa de TV, um rádio, e a gente não escuta o outro lado, né? E com as redes sociais ela nos permitiu isso. E permitiu mesmo. No Facebook do TSE, o eleitor não fica sem resposta. E é impressionante como ela fica surpresa quando a gente responde. Nossa, mas vocês estão mesmo me respondendo? Então, assim, essa democratização ela é muito boa. E quando uma dúvida surge sobre a justiça eleitoral, ela pode ser respondida não só para quem mandou a pergunta. Claro que o questionamento em questão pode ser também a dúvida de muitas outras pessoas. Aí, nesse caso, a resposta é trabalhada em programas de TV e rádio, além das redes sociais. A gente busca responder a própria pessoa quando ela manda a pergunta pelo Twitter ou pelo Facebook, a gente já tenta dar uma resposta ali. Mas quando a gente vai percebendo que são perguntas muito recorrentes, muito frequentes, a gente pergunta para o próprio usuário se a gente pode usar essa pergunta dele para o nosso programa de TV, para os nossos programas de rádio, em ação com a imprensa. E aí o que a gente faz? Ou a pessoa grava um vídeo com a pergunta e a gente entrega para a equipe de TV, aí entra em um dos nossos programas. A interatividade é usada para integrar toda a nossa comunicação. Além de responder o cidadão ali, a gente amplia essa comunicação, porque já que a dúvida dele é uma dúvida comum, já vamos responder para um bocado de gente. Sabe essa cena que você acabou de assistir? Ela é uma sessão plenária do TSE. Todas as decisões dos ministros podem ser assistidas ao vivo pela internet. Ou seja, qualquer cidadão pode ficar por dentro das decisões que ocorrem no tribunal, aqui em Brasília. A gente tem sessão plenária no TSE 2 vezes por semana, né? Na terça-feira à noite e na quinta-feira de manhã. E essa sessão, ela é transmitida ao vivo no YouTube e na TV Justiça. Então, assim, a gente tem uma fibra ótica que a gente manda esse sinal ao vivo para a TV Justiça. Ou seja, nós somos interligados com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nós somos um núcleo de produção de programas e de informação para a TV do Judiciário, que é a TV Justiça. E não para por aí. Por trás de toda essa logística de comunicação, tem gente preparada para atender ao eleitor enquanto a sessão plenária ocorre. A gente se divide para acompanhar, principalmente quando tem essas transmissões ao vivo, as sessões ao vivo, tem sempre que ter uma pessoa que vai ficar exclusivamente acompanhando as redes para atender qualquer demanda do cidadão. Principalmente agora que no YouTube fica o chat aberto e as pessoas mandam muita pergunta. E quando é ano de eleição, aí sim a comunicação da Justiça Eleitoral fica a todo vapor. É preciso informar o eleitor, o candidato, os partidos políticos e também a imprensa. Essa sim tem que estar com todos os dados disponíveis para levar ao cidadão a informação precisa e correta.
E é um trabalho que ele começa normalmente um ano antes. A partir de agosto começa o calendário eleitoral efetivamente, né, quando começa o registro das candidaturas. Normalmente um mês antes, um mês e meio antes, a assessoria inteira desce para o CDE. E a gente passa a trabalhar lá embaixo. A gente acredita que fica mais fácil de atender o jornalista. Então a gente vai para lá, os jornalistas começam a demandar a gente, eles já têm um espaço todo reservado para eles. O TSE percebeu a importância de você criar uma estrutura para fornecer informação de qualidade sobre as eleições para os jornalistas, porque eles que passam a informação para a sociedade, né? Então o que a gente começou a fazer, o que a Justiça Eleitoral começou a fazer? Começou a criar em todos os tribunais do Brasil estruturas para dar condições de trabalho, melhores condições de trabalho ao pessoal da imprensa que vem cobrir a eleição. Porque o nosso interesse é dar transparência, né? Informar o cidadão no primeiro momento o que está acontecendo ao longo daquele dia, que é um dia que 140 milhões de eleitores saem de suas casas com o mesmo objetivo. E para isso acontecer, antes de receber os jornalistas e toda a equipe de comunicação de emissoras, que também vem de outros países, os servidores da Justiça Eleitoral passam por treinamentos. E isso acontece em todos os TREs do país. Para mim, a melhor fonte é a fonte que sabe falar sobre o assunto. Então, essas pessoas foram preparadas. Nós fizemos um treinamento de mídia aqui na sessão com todo mundo. E esse treinamento de mídia, eu tenho um material didático muito bom também, que nós enviamos aos chefes de cartório. Aí a gente cria em todos os tribunais centros de divulgação. Então, nesse espaço, o jornalista tem todas as informações de forma transparente, rápida, tudo o que ele precisa para poder passar a informação para a sociedade da melhor forma possível. Mas não pense que basta apresentar a carteira de jornalista e sair por aí dando as informações. A parceria entre o TSE e a imprensa começa bem antes. É uma relação de responsabilidade com a informação. A gente trabalha com credenciamento de mais ou menos 700 profissionais da imprensa. Obviamente que todo mundo aí trabalha em turno, né? A gente divide em turno, porque não dá pra gente contabilizar ainda o pessoal que fica lá no térreo. Então é um volume muito grande de veículos, a gente pode falar da imprensa do mundo inteiro. A emissora, ela vem, ela capta o sinal, todas as emissoras de TV, elas nos procuram, a gente faz uma reunião com os técnicos e eles conseguem pegar o sinal e transmitir. Eles não precisam pegar o nosso sinal, eles pegam o sinal direto e conseguem transmitir ao vivo, né, para todo mundo. Como você viu, a sala de imprensa do TSE na cobertura das eleições fica lotada de jornalistas. E por conta disso, o local virava um alvoroço. Os servidores queriam ver ao vivo aqueles que só eram vistos pela TV. Foi aí que surgiu uma ideia da assessoria de imprensa. O CDE, ele é um espaço que ele chama muita atenção, porque ele é como se fosse uma grande redação de jornal coletiva. Ele reúne os maiores jornalistas do país e do mundo aqui no Tribunal Superior Eleitoral. E para o servidor público saber que todas essas pessoas que ele vê na casa dele, que ele lê na casa dele, estão aqui trabalhando do lado, e a gente abriu isso para que houvesse uma visitação, tanto de servidores quanto de estudantes de jornalismo e estudantes de direito. E a procura foi enorme. A gente se assustou assim, com tanto de gente que se interessou em conhecer esse espaço. E para o estudante de jornalismo é um grande case de assessoria. Eu acho que a cada eleição o jornalismo brasileiro tem um grande case de assessoria de imprensa por causa do CDE. Outra parte importante da comunicação da Justiça Eleitoral são as campanhas institucionais. Além de serem exibidas nas TVs públicas, também são vinculadas em emissoras abertas. E os assuntos são os mais variados, desde o chamado para o cadastro biométrico dos eleitores até a campanha pela participação das mulheres na política, ou o convite para os jovens tirarem o primeiro título de eleitor. E nesse caso, como o nosso país é vasto e rico em culturas, é preciso ter sensibilidade para falar com o público. E aqui, a regionalização é levada muito a sério. Há uma harmonia e a gente busca trabalhar muito integrado com os regionais. Sempre que a gente pode, a gente cria materiais que possam ser personalizados por eles, para que cada um dê a sua cara. A campanha da biometria que está no ar agora é um grande exemplo disso, porque ela foi completamente desenvolvida como uma campanha nacional
mas a gente entregou para cada um dos regionais e falou, olha, põe a sua cara. Então, cada um botou, tem jingle diferente, tem ritmo diferente, tem personagem diferente. Vem a biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. Além de toda a comunicação com o eleitor, a Justiça Eleitoral também faz campanhas internas. Sim, campanhas de comunicação que servem para instruir os servidores sobre as regras e procedimentos da própria Justiça Eleitoral. A Escola Judiciária Eleitoral é um exemplo da comunicação interna da Justiça Eleitoral. Criada em 2012 por meio de uma resolução, a EJE tem como principal objetivo formar, atualizar e especializar os magistrados da Justiça Eleitoral. A Escola Judiciária Eleitoral do TSE é o braço acadêmico do Tribunal Superior Eleitoral. Ela desenvolve diversas ações, basicamente em 3 eixos de atuação, que são a capacitação, a formação de magistrados e servidores em direito eleitoral, depois o aprimoramento das práticas eleitorais, que é o braço mais, o eixo mais acadêmico da Escola Judiciária Eleitoral, onde a gente desenvolve eventos, grupos de pesquisa, grupos de estudo, onde está situada a nossa revista científica e, por último, mas não menos importante, o eixo de cidadania, que é a porta de entrada da sociedade, é o braço de contato do tribunal com a sociedade. E você acha que acabou? Que nada! Ainda não falamos da comunicação desenvolvida especialmente para os partidos políticos e candidatos. E essa comunicação só funciona dentro das regras criadas pela Justiça Eleitoral. Quer um exemplo? As propagandas de candidatos e partidos durante as eleições. O princípio básico em torno da propaganda eleitoral é manter um certo equilíbrio entre os candidatos, né? Evitar o abuso do poder econômico, etc. Na mídia, televisão e rádio, só é permitida a propaganda eleitoral gratuita. Já na mídia impressa, ela pode ser realizada, né, pelo candidato dentro de determinadas restrições. Mas aí é uma propaganda paga, né? Tem restrições de quantidade de inserções, no máximo 10 inserções, e também a dimensão. Hoje, nós temos ainda que, além do aspecto TV, rádio e mídia impressa, nós temos a questão das redes sociais, que também hoje está regulamentado. Pode haver inserções nas redes sociais de matéria publicada, mas também limitado ao máximo de 10 inserções. E se tem campanha de esclarecimento aos candidatos e partidos políticos, o que dirá então para os eleitores? O investimento em conhecimento e informação nunca é demais. Nós temos certas campanhas e certas ações de esclarecimento do eleitor, né, de como votar, tirar o título, regularizar essa situação. Então, por conta disso, a Justiça Eleitoral tem essa previsão legal orçamentária. Então, isso já é um diferencial. E com isso, então, a gente consegue fazer um planejamento interessante de comunicação ao longo do ano e uma coisa continuada e programada, pensando na melhor forma de falar com a sociedade sobre a Justiça Eleitoral. E por falar em forma de se falar com a sociedade, o TSE desenvolveu um programa de TV com uma linguagem própria. É o #Confirma. Aqui não existe juridiquês. Tudo é explicado de forma simples e criativa. E agora os livros dividem o acesso ao conhecimento com a internet. A gente precisava encontrar uma forma que as pessoas buscassem a informação da Justiça Eleitoral, mas que isso também fosse passado para elas de uma forma divertida. Então, assim, ele tem os apresentadores, eles interagem, eles conversam, né? As gravações das cabeças são em croma, a gente busca muito o povo fala, porque ele é um programa que se faz muito com a opinião do povo. Um programa muito legal, assim, inclusive quando a gente está escrevendo, assim, é bem bacana, porque a gente tem muita liberdade. Eu escrevo, às vezes tem textos que eu escrevo que não, né, tem matérias que eu escrevo, tem textos que eu falo que nunca que eu ia imaginar que eu ia falar, assim, tanto de expressão quanto de imagem, da gente poder dar aquela brincada, é bem legal. E também tem conteúdo no rádio. A equipe de radialistas do TSE criou o podcast Brasil Eleitor. Aqui o ouvinte vai saber
tudo sobre o que está acontecendo no mundo jurídico com uma linguagem descontraída. Tudo muito rápido, você informa, em seguida você já tem o retorno. E isso é bom, dá agilidade, né? Você levar informação rapidinho, essa coisa mexe, né, com a gente, assim, de você levar informação e saber que a pessoa já vai aproveitar a informação. Isso é bem gratificante. E tem um diferencial, né, que no decorrer do programa, o jornalista, o Sérgio, que é nosso integrante do núcleo de rádio, ele entra com comentários, tem uma bagagem muito grande, né, no jornalismo e na justiça eleitoral. Para nós, a seriedade e a exatidão são fundamentais. Então, aqui no TSE, a regra número 1 é exatidão, seriedade e verdade. Nós não podemos inventar nada. Mas o conteúdo do rádio não para por aí. Na rádio também nós temos vários programas, são 3 a 4 programas, além da Voz do Brasil, que nós participamos sempre. Tudo que a gente faz, na verdade, hoje no núcleo de rádio e TV, tudo que a gente faz está na plataforma do YouTube. Ou seja, o que a gente quer que as pessoas tenham? Que as pessoas assistam e busquem a informação da Justiça Eleitoral na hora que elas querem e podem assistir. O TSE sempre se preocupou em informar ao cidadão por meio de programas de rádio e TV, mas não tem como negar. Com a internet, tudo ficou mais ágil, fácil e bem mais barato. Seria impossível hoje fazer o que nós fazíamos antigamente, que era mandar DVDs para eles toda semana. Hoje não, hoje a gente usa a nuvem. Então, assim, a gente joga o nosso produto para a nuvem e os nossos parceiros vão lá e baixam o produto. Então, com isso, a gente aumentou, além de aumentar muito a divulgação dos produtos, né? A gente teve um custo reduzido em termos de produção de mídias. E esse programa que você está assistindo agora, o Brasil Eleitor História, você sabe qual a proposta dele? Como nasceu? O Brasil Eleitor, ele já nasceu com uma concepção assim, que nós tínhamos a ideia de fazer programa por temporada. Então, o Brasil Eleitor, ele vem agora com a assinatura Brasil Eleitor História. A gente consegue passear por essa história de uma forma muito bonita, porque a gente não fica só em Brasília, a gente viajou Brasil afora, então assim, a gente tem vários sotaques, a gente tem várias paisagens, a gente tem o depoimento de pessoas que fazem parte, que constroem essa história da justiça eleitoral. Estamos em Porto Seguro, na Bahia. E você sabe dizer por que o Brasil Eleitor História também desembarcou por aqui? A gente chama que é uma enciclopédia virtual da justiça eleitoral. Essa é a ideia quando foi formatado o Brasil Eleitor História. Então a gente quer que as pessoas, a gente quer trabalhar esse material nas escolas, para que as crianças entendam como que nasceu a justiça eleitoral, como que foi o primeiro voto feminino, o primeiro voto, a primeira eleição direta, a redemocratização. Então tem alguns momentos dessa história que precisam ser contados. Isso, os serviços de informação e de construção de cidadania. Eu acho que é esse o objetivo da comunicação pública, né? Nós somos órgão público, nós somos uma instituição pública, então nós temos que prestar um serviço à sociedade de explicar como é que funciona, o que é ser cidadão, não só também focado apenas no âmbito da justiça eleitoral, né? Mas explicar noções de cidadania, dos direitos e deveres do cidadão. Então é dentro desse contexto que a Justiça Eleitoral trabalha um pouco as suas ações de comunicação. E a comunicação na Justiça Eleitoral está igual web, em todos os lugares. Você já tinha parado para pensar como ela funcionava? Como tudo é desenvolvido para levar informação aos diversos públicos, seja de eleitores, candidatos ou servidores da Justiça Eleitoral? E que tal fazer parte desse mundo da comunicação? Acesse a página do TRE do seu estado ou então assista a programação da rádio ou TV Justiça. Fica a dica do Brasil Eleitor História. A revista eletrônica da Justiça Eleitoral fica por aqui. Até a próxima. Tchau!